Bom, gente, nós conversamos sobre a motricidade ocular extrínseca e agora a gente vai aprofundar um pouquinho aqui o entendimento da musculatura de motricidade, né? Da motricidade ocular intrínseca propriamente dita. Tá? E, claro, a gente vai aprofundar um pouquinho aqui no exame de pupila, que a gente vai acabar revendo quando a gente for falar do exame de motricidade ocular como um todo. Então, o objetivo da aula é que vocês entendam a anatomia e fisiologia das pupilas e conheçam as etapas do exame pupilar e a função de cada uma dessas etapas. Então, assim, de maior importância aqui é que vocês entendam que existem dois grandes grupos de fibras musculares responsáveis pela inervação da pupila em si, que são o músculo esfíncter da pupila, que é de inervação de responsabilidade parasimpática e tem receptores de acetilcolina, enquanto existem os músculos aí, né, radiais de disposição radial, né, que é a musculatura dilatadora da pupila, que é de responsabilidade aí da inervação simpática. Tem receptores de noradrenalina alfa-1 que também, né, estão presentes na musculatura tarsal superior e tarsal inferior. Então, já para começar, anatomia e fisiologia da pupila, é interessante que vocês tenham essa noção. O sistema nervoso parasimpático inerva o músculo esfíncter da pupila, que faz miose, diminui a pupila. E o sistema nervoso simpático inerva o músculo dilatador da pupila, né, que tem disposição radial, puxa a pupila para os lados e ela dilata, para aquela velha coisa do sistema de luta e fuga. Nisso da pupila dilatar, os músculos tarsais, que são esses músculos aqui, né, quando o sistema nervoso simpático está ativado, eles abrem, né, as pálpebras. Isso vai ter uma implicação clínica mais à frente, quando a gente falar das lesões do sistema nervoso simpático. Sistema nervoso simpático esse, que quando se diz respeito aí em relação à inervação da pupila, a via começa no hipotálamo. Então, o primeiro neurônio, ele sai do hipotálamo posterolateral, desce pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, e aí, em geral, em região de tegmento mais lateral dessas estruturas, e vai fazer sinapse com o segundo neurônio na medula espinhal cérvico-torácica, né? Na coluna celular intermédio lateral de C8, T1 e T2, em uma estrutura chamada núcleo cílio-espinal de Budge, B-U-D-G-E. Esse segundo neurônio, ele sai da medula, né, e vai em direção ao gânglio cervical superior, passando aí por cima do ápice do pulmão, por baixo da artéria subclávia, até fazer conexão com o terceiro neurônio, no gânglio cervical superior. Aqui, as fibras responsáveis pela inervação sudomotora e vasoconstrictora da face vão acompanhar a artéria carótida externa, enquanto as fibras responsáveis pela inervação dos músculos tarsais, ou músculo de Miller, e pelo músculo dilatador da pupila, vão pela artéria carótida interna e seguem com ela até lá em cima. Isso respeita aquela velha história de que no sistema nervoso simpático, né, o gânglio que vai fazer a inervação das estruturas é distal ao órgão inervado. Já na inervação parasimpática, né, ela acontece no nível de mesencéfalo, no núcleo de Edinger-Westphal, que está ali próximo do complexo oculomotor, e as fibras vão acompanhar o nervo oculomotor numa região mais interna e superficial, tá? Uma parte mais superficial do nervo, que tem uma proximidade até maior com estruturas próximas ao nervo. Esse nervo oculomotor, essas fibras, acompanham o nervo oculomotor até o gânglio ciliar, que fica dentro da órbita, respeitando aquela questão do sistema nervoso parasimpático, em que os gânglios ficam próximos ao órgão, a inervação é mais direta, mais próxima, né? E do gânglio ciliar vai o neurônio ali que vai fazer esse estímulo aí colinérgico para o músculo esfíncter da pupila e gerar a miose. E aqui tem uma outra representação esquemática, né? Olha, o núcleo de Edinger-Westphal, né?
manda as fibras pelo nervo oculomotor, gânglio ciliar, até o músculo esfíncter da pupila. E como é que a gente examina a pupila em geral? Em primeiro lugar, a gente tem que fazer a inspeção, a gente avalia tamanho, forma, posição, simetria das pupilas, né? E isso tem que ser feito no claro e no escuro. Porque quando a gente tem uma anisocoria, o que vai ajudar a gente a entender se a gente tem midríase ou miose de um lado ou do outro é a resposta à luminosidade do ambiente, né, daquela pupila. Feita a inspeção no claro e no escuro, a gente vai avaliar os reflexos. Fotomotor, direto, né, consensual, o reflexo de acomodação, existe até um outro reflexo, chama reflexo cílio-espinal, que é uma resposta de midríase, é um estímulo doloroso na face ou no trapézio, em regiões cervicais, né, mas que é pouco usado na prática clínica, mas usado em exame de coma e mesmo assim é pouco utilizado. Os principais reflexos que a gente avalia são esses aqui, que a gente está avaliando aí, segundo, terceiro par e a via da vergência, né, que a gente já conversou na aula de motricidade ocular extrínseca. Depois da etapa de reflexos, a gente avalia o defeito pupilar aferente, que nós já conversamos na aula de exame do segundo par. Então, aí na parte de exame de pupilas, a gente pode encaixar, né, a pesquisa do defeito pupilar aferente. Isso pode ser feito em conjunto. E, encontrado uma alteração, classicamente aí a síndrome de Horner, a gente dispõe de colírios para examinar, confirmar se realmente aquilo é uma síndrome de Horner e diferenciar se é lesão do primeiro e segundo neurônio, da via simpática, ou do terceiro, através de um outro colírio. Então, os colírios para confirmar são colírio de cocaína, que é de mais difícil acesso, ou de apraclonidina. Ele confirma ali se aquela lesão é no sistema simpático. E uma vez confirmado, você espera um tempo para passar o efeito desse colírio, você faz o teste com a hidroxianfetamina, que vai ajudar você a diferenciar a lesão de primeiro e segundo da lesão de terceiro. Isso a gente vai falar mais à frente, quando a gente começar a falar de alterações da pupila nas próximas aulas. Vamos só passar aqui como é que funciona mais ou menos esse exame da pupila. Você começa seu exame com a luminosidade pré-estabelecida, apaga a luz, né, para ver o que, é que vai acontecer no escuro, e a pupila dilata bilateralmente, já que o tônus pupilar ele é uma média da luminosidade que está entrando em ambos os olhos. Você volta para o claro, examinou ali no escuro e no claro, se manteve simétrica a pupila, com resposta parecida. Você testa os reflexos, fotomotor direto e consensual, né? Olhando diretamente no olho que você está iluminando, é o fotomotor direto, olhando no outro olho é o consensual. Lembrar sempre que, para você testar o reflexo fotomotor, você pede para o paciente olhar para o horizonte, né? Olha para a parede, distante, e você faz a iluminação pela região periférica. Porque se o paciente olha diretamente para a luz, ele pode fazer o reflexo divergência e isso acabar confundindo o seu exame. É um erro semiotécnico em que você pode acabar errando. Tá? Você testa o reflexo fotomotor e consensual do outro lado. Você testa o reflexo de acomodação, em que você avalia a convergência, miose, e, consequentemente, o paciente também acomoda o cristalino para poder enxergar melhor, né, quando o estímulo está próximo do olho dele. E, finalmente, você faz a pesquisa do defeito pupilar aferente, que nós já conversamos na aula do segundo par. Né? Mas o que é que acontece? Você vai fazer o teste da lanterna oscilante, ou swinging flashlight test, e fica iluminando de um olho para o outro. Certo? Nisso, se você tem lesão de segundo par em o olho, aqui no caso a esquerda, a gente sabe que lesão de segundo par isolado não dá anisocoria, né? Então, quando você ilumina a direita, as duas pupilas contraem. Quando você volta para a esquerda, as duas dilatam. Uma dica é sempre ficar olhando para a pupila que não está iluminada. É mais fácil de você ver sem se confundir com a acomodação pupilar à luz. Então, dessa forma, você vai ficar indo e voltando e você vai perceber aí o defeito aferente naquele olho. Lembrando que, em alguns pacientes, quando você faz a iluminação, pode acontecer um fenômeno chamado hipos, ou escape pupilar. Você ilumina, a pupila contrai e acomoda, e fica indo e voltando. Isso é um fenômeno fisiológico na maioria das pessoas, tá? Mas
Em pacientes em coma, isso pode ser sugestivo de estado de mal não convulsivo. Então, em pacientes em coma, você pode solicitar um eletroencefalograma para investigar se o paciente não está no estado de mal. Tá? Mas em pacientes que estão bem, que estão conversando, sem nenhum déficit focal e que apresentam esse fenômeno, isso pode ser totalmente normal. Tá? Só para vocês conhecerem aí o fenômeno. E aí, só para a gente começar a pincelar alterações pupilares, né, a gente precisa falar sobre anisocoria. Anisocoria, pessoal, não é lesão de segundo par isolado. A gente já falou. Lesão de segundo par isolado é defeito aferente pupilar. Anisocoria pode ser ou por lesão no terceiro par, na via parasimpática, ou por lesão na via simpática, causando aí a síndrome de Horner. Ou ainda pode ser fisiológica. Como é que a gente diferencia? O exame da inspeção no claro e no escuro. Na anisocoria fisiológica, no claro e no escuro, a anisocoria tende a se manter proporcional, como a gente está vendo aqui. O que é que ele está explicando? Na luz ambiente tem anisocoria, foi para a luz mais forte, manteve a anisocoria, mas ambas contraíram. Foi para o escuro, ambas dilataram e manteve uma anisocoria proporcional. Na síndrome de Horner, né, qual é o problema na síndrome de Horner? Você tem uma lesão na via simpática, perdão. Então, na síndrome de Horner, o paciente na via simpática estimula a midríase, a lesão é na via simpática, você vai ter uma miose. O que é que acontece? Quando você aumentar a luz, o estímulo luminoso, a pupila boa vai contrair mais, mas essa aqui, né, já está mais contraída, não vai contrair tanto. Então, a anisocoria melhora. Só que quando ele vai para o escuro, o que é que acontece? Né? O estímulo luminoso some, essa pupila dilata, mas essa aqui está lesada. Né? A via simpática, que era para estar fazendo essa dilatação, ela não está funcionando. Então, a anisocoria, na síndrome de Horner, piora no escuro. Né? Enquanto na lesão de terceiro, que é uma lesão parasimpática, o que é que o sistema nervoso parasimpático faz? Miose. Você lesou o sistema nervoso parasimpático. Então, ele vai ficar midriático. Você vai para o claro, essa anisocoria piora no claro, porque esse aqui contrai, mas esse aqui não. Né? A via parasimpática não está funcionando. E quando você vai para o escuro, esse aqui vai se manter dilatado e esse dilata, a anisocoria melhora. Tá? Então, é assim que funciona a avaliação. Anisocoria, que melhora no claro, síndrome de Horner. Anisocoria que melhora no escuro, lesão de terceiro. E a explicação foi essa. Como está aqui nesse exame, ó, a gente tem uma anisocoria, né? Aparentemente, o lado direito está maior que o esquerdo. Eu não posso falar se é midríase de um lado ou miose do outro. Eu tenho que ver no escuro antes de chegar a essa conclusão. A gente foi para o escuro e olha, esse aqui dilatou. A anisocoria piorou no escuro. A anisocoria melhora no claro. Se a anisocoria melhora no claro, isso aqui é uma síndrome de Horner à esquerda. Tá? De novo, a gente tem anisocoria, né? Aparentemente aí o olho maior à direita, mas a gente não sabe falar se é midríase de um lado ou miose do outro. A gente tem que examinar no escuro. O que é que aconteceu? Melhorou no escuro. Isso aqui é uma midríase à direita. Tá? Se mantivesse proporcional, seria uma anisocoria fisiológica. Tá bom? Espero que dessa forma tenha dado para começar a entender como funciona a anatomia e a fisiologia das pupilas e como funciona o exame, com a inspeção do tamanho, da forma, da simetria no claro e no escuro, que já dá bastante informação para a gente. Depois a gente vai para os reflexos, fotomotor, consensual de acomodação, faz a pesquisa do defeito aferente e, se tiver uma síndrome de Horner, colírios de apraclonidina para confirmar e de hidroxanfetamina para fazer o diferencial entre o primeiro e segundo e terceiro. Tá? Na próxima aula, a gente vai começar a discutir as alterações mais comuns de pupila e como que funciona o exame de cada um delas. Até lá!